E então hoje o assunto do nosso projeto de ensino infante, Introdução aos Estudos do Fantástico, é a novela do Kafka, né, do Franz Kafka, A Metamorfose, né, que é a obra mais conhecida do autor. E o capítulo 10 do livro do Todorov, Introdução à Literatura Fantástica, que traz, dentre outras coisas, uma análise sobre a metamorfose, né? Eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês conseguiram ler em primeiro lugar, né? Porque daí a gente pode discutir mais ou o capítulo teórico ou a novela, dependendo de como for. Alguém conseguiu ler ou a Metamorfose ou o capítulo do Todorov? Ele é Metamorfose. Aham. Você leu pela primeira vez ou já tinha lido, Matheus? Eu tinha lido recentemente para um trabalho. Aham. É, Mas você releu agora ou você lembra porque leu para esse trabalho? eu reli para o trabalho, mas eu tinha lido metade, eu acho, faz muito tempo. Aham. Beleza. Marciele. Eu li a Metamorfose, foi a segunda vez eu tinha lido, e eu também li do Todorov, Ah, o legal. 10. Beleza. Os demais conseguiram ou não? O... Bom, se quiserem falar durante, também pode, ou pelo chat, tá bom? O Marciele e Matheus, que leram a Metamorfose, né? Vocês já tinham pensado nessa obra como um tipo de literatura fantástica? Como que foi assim? Bom, eu não Aham, tinha. Ler agora pela perspectiva de literatura fantástica, né, e com base na literatura de Todorov também, foi bem diferente, assim, bem interessante. aham. O Matheus, você fez esse trabalho recentemente. De qual disciplina que foi? De cânone literário, Abel, Aham, legal. e Ah, eu, pode falar. eu fiquei para fazer de Kafka, com o Jorge ali, Sei, fez junto. seriam alguns autores fundamentais assim, e você ficou com o Kafka, é isso? Com o Jorge, esse Jorge que está presente? É, ele mesmo. Ah, legal, legal. Bom, o. Aham, beleza. Essa obra Metamorfose, né, é uma das obras que eu mais li e reli, né? Eu acredito que pelo menos umas 4 vezes eu tenha, eu acho que mais do que 4 vezes, né? Mas cada vez que eu leio eu fico impressionado, né? Assim, eu li a primeira vez quando eu era adolescente e fiquei bastante impressionado com, principalmente com esse início, né? Do, do realismo na descrição do Gregor transformado em inseto monstruoso, né? Porque todo mundo já viu um inseto tentando se virar e não conseguindo, né? Mas de repente, esse inseto que tenta se virar e não consegue é um ser humano, né? Ele tem uma consciência humana, né? E a descrição muito minuciosa, né, do corpo dele e da agonia que ele tem de querer se virar para poder cumprir, né, as suas tarefas profissionais, né?
foi uma coisa bastante impressionante para mim, que é essa combinação, né, entre o realismo e algo completamente impossível, né? Então eu lembro que o que ficou marcado para mim da primeira leitura foi especialmente essa cena inicial, né? E depois de muitos anos eu fui reler para fazer um trabalho, acho que já era no mestrado, né, de uma disciplina, e daí eu já tinha lido o Todorov também, se não me... eu já tinha lido o capítulo do Todorov também, né? Que evidentemente acaba essa análise, né, que o Todorov apresenta, que é a análise do Sartre, né? Acaba também assim influenciando a nossa leitura, né? Então, eu reli essa segunda vez, fiquei também bastante impressionado, mas claro que a gente percebe outras coisas, né? Como, por exemplo, aquilo que ele fala, que é a reação da família diante do acontecimento extraordinário, né? E, e a gente percebe melhor também a relação que existia entre o Gregor e os seus familiares, né? Quer dizer, ele era o arrimo de família, né? Aquele que sustenta todo mundo, né? Tem a irmã e os pais, né? E ninguém trabalhava, mas a gente percebe que tudo bem. A gente percebe que, na verdade, eles tinham condição de trabalhar, porque quando o Gregor se transforma nesse inseto monstruoso, todos eles passam a trabalhar, né? Vocês não querem sentar mais aqui, ó? Porque como não tinha ninguém, eu comecei, quer dizer, ninguém presencialmente, né? A gente está falando sobre a metamorfose, né? Eu estou fazendo um trabalho com esse livro. Ah, você me falou. Uma adaptação, né? Uma adaptação. Aham, legal. Não, então, eu tô falando sobre a minha experiência de leitura, sendo que a primeira eu não... Eu li, a primeira vez que eu li esse livro, eu não tinha lido o capítulo teórico do Todorov, né? E na segunda eu já tinha. Então, na segunda, eu comecei a observar melhor aquilo que o Todorov apresenta, mas ele se baseia na análise do Sartre, né? Então, a questão das relações familiares, né, entre os personagens, e o fato de os demais membros da família, até então, né, até antes da metamorfose, estarem vivendo às custas do trabalho do Gregor, né? E a partir do momento em que ele se transforma, começam a trabalhar, né? Quer dizer, a postura deles muda, né? Quer dizer, até então, todo o passado que leva a essa situação, ele também é retomado, né? Ou seja, o pai antes tinha uma empresa que faliu, o pai contraiu uma dívida, então por isso o Gregor começou a trabalhar para pagar essa dívida. E daí o pai meio que se aposenta considerando que já está inválido por causa da idade e passa o dia inteiro lendo jornal em casa. A mãe também tinha asma, então por isso ela considerava que não tinha condições de trabalhar, e a irmã era nova, né? Então não trabalhava, porque era criança, vamos dizer assim, né? E de fato,
se não me engano, no momento em que ocorre a metamorfose, a irmã já tem 16, 17 anos, mas se a gente considerar o tempo em que começou, em que o pai faliu, entrou em falência, e o Gregor se tornou o arrimo de família, a irmã dele, que é a Gretchen, né, deveria ter por volta de 12 anos. Né? Então, também pode-se dizer que é uma situação relativamente aceitável. Só que, quando a gente lê, prestando atenção nesse aspecto, a gente vê que a história vai dando todos os ingredientes para a gente interpretar da maneira como Sartre interpreta. Né? Então, o que o Sartre fala? Que ou o Todorov baseado no Sartre, né? Que no Fantástico até o século XIX, que é aquele que depois vai ser considerado fantástico tradicional, né? A gente tem uma realidade semelhante a nós e daí um acontecimento extraordinário, que a gente se pergunta se esse acontecimento é sobrenatural ou não, né? Essa hesitação, né? Essa dúvida a respeito do caráter desse acontecimento é o que caracterizaria o Fantástico do século XIX para o Todorov. Né? No Fantástico do século XX, de acordo com essa proposta que eles estão apresentando, já não é assim, né? Esse acontecimento completamente extraordinário, ele é apresentado logo no início da narrativa, né? E ninguém fica se perguntando a respeito, por exemplo, da causa disso, né? Ou será que isso aconteceu mesmo? É algo completamente inverossímil, né? Todo o resto é muito semelhante ao nosso mundo, né? Mas dentro da narrativa as pessoas se assustam com a transformação. Sim, mas o conflito basicamente não gira em torno disso, né? O conflito gira em torno de como é que quais as consequências desse acontecimento, né? E quando eles veem a transformação do Gregor, a primeira coisa que a família faz é se reunir não para discutir, tipo, o que a gente vai fazer para transformar ele de volta, mas como que a gente vai se sustentar a partir de agora, não vai mais trabalhar. Como a gente vai lidar com essa situação, né? E eles lidam de uma forma, por incrível que pareça, bastante realista, né? E o que o Sartre e o Todorov falam é que o mais surpreendente para o leitor acaba sendo a realidade em torno do acontecimento e não o acontecimento em si, né? Eu não sei se todo mundo conseguiu ler tanto o capítulo quanto a obra literária, né? E também conseguiu perceber que para o Sartre e o Todorov, o mais incrível, o mais surpreendente é que acaba tudo bem, vamos dizer assim, entre aspas, né? A família sai para um passeio, né? Os pais olham para a menina, para a Gretchen, falam assim, ela se tornou uma moça já, né? Na idade de se casar, né? Como se fosse assim, uma tarde agradável, sentindo um alívio por ter se livrado do Gregor. Né? Fala, Matheus. Isso reforça bem, fecha bem no final como uma... É o jeito que esse livro tem uma tristeza muito humilde, assim, modesta, e ele
ele usa esses elementos de os personagens não se surpreenderem tanto assim para mostrar uma indiferença, um descaso com o Gregor, que também funciona igualmente como drama, né? Aham, sim. Ninguém tá ligando muito com a morte do Gregor, né? Né? Quer dizer, o aspecto mais terrível é esse, né? O rapaz que sustentava a família acabou de morrer e eles saem para passear e, né, assim, porque ele se tornou, é, ele, ele tinha se tornado um peso, né? Na verdade, né? Ele tinha deixado de sustentar a família, na verdade. Sim, Então, ele tinha deixado de... no texto do Todorov, ele fala que a gente não pode ler esse livro como uma alegoria, né? Mas para mim é muito difícil ler a Metamorfose e não relacionar a uma alienação do trabalho, ao capitalismo, a como a sociedade vê as pessoas desempregadas, pessoas que deixam de prover o lar, as pessoas que de repente optam por uma carreira não tão prestigiada, tão promissora, então elas passam a ser vistas como são pessoas, são a párea da sociedade, né? Os vagabundos que não querem trabalhar, que têm que ser sustentados, são um peso. Aí até essa transformação do Gregor em barata, também uma analogia, não é barata, mas a gente acabou associando a barata. Ele não fala em nenhum momento que é uma barata. Essa transformação, assim, também liga esse sentido, né? Ele deixou de ser um ser humano e virou um parasita, um animal nojento, asqueroso. Sim. Então, apesar do Todorov falar que a gente não pode ter essa visão alegórica, para mim é muito difícil ler, porque eu acho muitas ligações ali com esse tema. Certo. Não, então, essa é uma grande questão, né? Todorov fala isso, sim. Mas ele fala assim, até certo ponto, o que faz a literatura é isso o tempo inteiro. A gente interpreta o texto. E essa interpretação vai encontrar sentidos que não estão explícitos ali. Só que a diferença é que esse sentido é aberto, né? Você pode interpretar como, bom, alguém que se tornou improdutivo, né? Mas o que aconteceu especificamente não dá para a gente dizer. O texto diz que é uma doença ou que é uma invalidez por algum outro motivo, né? É literalmente uma transformação em inseto. O que isso representa é um outro nível de interpretação. Fala, Luana. Nesse sentido, eu lembrei de outro texto que diz que o fantástico geralmente usa algumas soluções que acabam explicando, meio que acaba perdendo esse efeito de fantástico, que é, por exemplo, o sonho, ou o delírio, enfim. Aí acaba descredibilizando. Só que isso não tem tráfico, então torna ele muito mais fantástico por isso. Sim. Assim, mas isso daí de acordo até com a teoria do Todorov. Isso vai congelar a casa. Beleza. Não, então, de acordo com a própria teoria do Todorov, se tiver, foi um sonho, então vai para o estranho, né? Porque tem uma explicação natural para a ocorrência daquele acontecimento. Ele parecia ser sobrenatural, mas não era, porque era só um sonho, ou efeito de uma ilusão, ou de um uso de droga, enfim. Né? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu via realmente como uma alegoria ao envelhecimento. A pessoa, depois de um determinado ponto, ela deixa de se tornar um membro ativo, ela se torna um fardo. Sim. Todo o tempo ele vai sendo visto como fardo, vai sendo visto como fardo, e principalmente pelo fato de que ele estava trabalhando para poder
manter as dívidas da família que já tinham sido construídas antes deles se tornar o que chamam de membro ativo. A forma em si que ele se transforma realmente não é o que vai importar dentro do texto. Quando eu penso, eu estava comentando sobre a adaptação, né? Sim. Quando eu penso em adaptar esse texto, eu penso só no não aparecer a imagem do Greg. Sim. Ele tá no espaço, ele fica na cama, a maior parte do tempo ele fica na cama. E a gente realmente não vê a imagem dele porque realmente não importa. O que importa é a reação em volta. O Kafka ele fala muito sobre isso, tanto na Metamorfose quanto no texto que você passou do Poseidon, no processo, certo. a forma que o indivíduo ele vai sendo engolido pelo sistema. Ele deixa, quando o sistema se mostra contra ele é engolido e ele não tem mais o que fazer. A angústia que é passada no processo, no processo principalmente, que eu acho que é o que mais me pega, assim. Mas também pode ser transpassada também pela metamorfose, pelo culto do Poseidon. É o que eu comentei, né, quando a gente comentou do Poseidon, que é a impotência a impotência social. Ele não se vê mais como um homem na sua imagem na sua imagem mais primitiva, porque ele tem todo um sistema que ele está tendo que lidar. Certo. Que é o tema que a Aline falou da alienação do trabalho. Né? O cara se transformou num inseto monstruoso, mas a primeira coisa que ele pensa é, putz, tem que pegar o trem, porque eu sou um caixeiro viajante. Né? E que também é algo completamente absurdo, né? E a família lá batendo na porta, porque você está atrasado, você tem que ir, né? Ele pegava o trem das 5, né? Uma coisa assim, né? Pegar o trem das 5 já era umas 7. E aí só por causa disso, falou que ele trabalhava há 5 anos, eu acho, na empresa. Eu acho que esse era o único atraso dele. Não foi nem um atraso de um dia e o gerente já estava lá na casa dele, já perguntando por que ele não tinha partido no trem da 5. Um atraso de 2 horas, assim, a gente já estava atrás. Imagina que esse é um emprego que eu queria passar longe. Não, é terrível, né? Assim, a gente vai... outra coisa que veio à tona na fala do Gabriel, que tem a ver com o ponto de vista, o foco, né? O narrador, ele é heterodiegético, né? Ou o que a gente chama no ensino fundamental de narrador em terceira pessoa, né? Ou seja, ele não é personagem. Só que esse narrador, ele vê do ponto de vista do Gregor, ele não tem uma visão ampla, né? Tanto é que batem na porta e ele fala, o Gregor percebe que é o gerente, o Gregor reconhece a voz da mãe, a voz da irmã, né? Mas o narrador não descreve do ponto de vista dos outros personagens, nem do ponto de vista de alguém que tem uma visão, uma consciência privilegiada do que está acontecendo. Né? Isso ajuda a tornar o clima meio sufocante, porque a gente vê do ponto de vista desse personagem que está transformado num inseto e não consegue entender de forma completamente lúcida o que está acontecendo fora. E ele passa a história inteira enclausurado ali, né? Tem alguns momentos em que a família meio arrependida pelo tratamento que o pai deu a ele, deixa ele ver o que está acontecendo na casa, né?
Mas daí, o que o Gabriel falou também eu acho que é uma coisa interessante. Como transformar isso numa história audiovisual, transmitindo esse mesmo clima opressor, né? Porque é visto do ponto de vista de um personagem alienado, né? Eu já li alguns quadrinhos, não sei se vocês já leram, quadrinho que é a adaptação da Metamorfose. Daí, desenhar o Gregor de uma forma verossímil e ao mesmo tempo assustadora, repulsiva, como acontece na história, é o maior desafio, né? Ainda mais se for em traço de quadrinho, né? Ou tem que fazer uma coisa muito realista, mesmo um filme, né? Como fazer para que seja assustador, repulsivo e ao mesmo tempo realista, né? Esse é o grande desafio. Daí, os quadrinhos que eu vi, nenhum deles dá conta desse desafio, né? Mas eu vi um vídeo que não sei se está ainda disponível no YouTube, um vídeo europeu, não sei se é alemão, eu não lembro, e que usa esse artifício que o Gabriel está falando, né? O Gregor nunca é mostrado. E os personagens são mostrados do ponto de vista do Gregor. Não o tempo todo, mas em alguns momentos. Que é assim, por exemplo, os pais ou a irmã vista, né, com a câmera olhando por baixo, né? Que é o Gregor olhando, porque ele está no nível do chão, né? E então eles ficam distorcidos assim, né? Eles estão olhando por cima e distorcidos. E a mesma coisa, tem 3 inquilinos, né? Tem a empregada, então dá uma sensação bem estranha, né? E que acho que daí tem a ver com o desafio que essa obra apresenta para alguém que quer adaptar ela para uma outra linguagem. Foi uma boa solução, é isso que eu quero dizer. Aliás, quando eu vi essa adaptação, eu estava numa situação física meio debilitada, porque eu estava me recuperando de uma cirurgia. Então, eu vi, eu passei mal, né? Eu passei mal. Uma solução até para a incerteza de qual tipo de inseto ele é. Sim, ele é um... Apesar de ter caído no senso comum de ser uma barata, mas em nenhum momento, né, ele fala que é uma barata. Não, é um inseto. Sim, então, ele fala é um inseto monstruoso. Imaginar que inseto exatamente é esse. Sim. Ou se é que o Kafka estava pensando num inseto que realmente existe, ou inseto na imaginação dele. Mas o inseto que ele descreve... aliás, a gente pode falar também sobre a tradução, né? Essa tradução ela é feita pelo Modesto Caroni, que é um professor de literatura, né? E que, claro, domina muito o alemão e o português, né? Então ele conhece o estilo, né? Também, né? Dessa linguagem aqui. Que tipo de linguagem o Kafka usa para usar o efeito que a obra dele causa, né? Esse efeito de estranheza. Então, eu não sei se vocês chegaram a ler o pós-fácil, tem um pós-fácil dele, né? Uma das coisas que ele, e não só ele, mas a crítica de um modo geral, aponta como sendo característica do Kafka, é que o narrador ele se mantém meio impassível, assim, né? Ele pode falar das coisas mais absurdas, só que ele não se envolve, ele parece não se envolver emocionalmente, né? Ele não é um narrador intruso, por exemplo. Um narrador que comente, fala, nossa, que absurdo, esse velho aí, ele tinha todas as condições de trabalhar, mas olha só, ele estava lá engordando né, e fingindo que estava mais velho do que realmente era, e agora ele, né, ou
enfim, os outros personagens. Que, aliás, assim, eu concordo muito com essa análise do Sartre e do Todorov. Né? Quando eu li, eu falei, nossa, como que da vez anterior eu tinha lido e não percebido tudo isso. Só que se a gente for pensar, né, bom, se fosse literalmente, eu, né, alguém da minha família vira um inseto monstruoso. Não é que que ele ficou doente. Não é que ele né, sofreu um acidente. Ele vira um inseto monstruoso. E aí, o que eu faço? Né? Bom, eu não sei. Né? Mas talvez eu não haja de uma maneira tão diferente. Né? Eu não vou falar. Ou será que eu vou fazer vou buscar a causa? O que fez com que ele virasse um inseto monstruoso? Assim. Talvez na realidade, se é possível falar de uma realidade dessa, né? Na realidade as pessoas talvez teriam dúvida de que aquele, de repente, sei lá, o Fábio acordou, sei lá, a família do Fábio foi lá acordar, o professor Fábio, aí abriu a porta, tinha um inseto monstruoso. Eu acho que pela lógica eles iam pensar, ele fugiu, esse inseto veio e devorou o professor. Esse não é mais o Fábio. Mas não, então, o interessante é que a família tem plena certeza de que aquele é o Gregor. Sim. Eles não pensam, mas será que esse inseto veio e o Gregor, de repente, acometido por grande medo, fugiu e nunca mais voltou? Ou esse inseto devorou o Gregor? Não, nem como realmente sendo Gregor. Isso é muito estranho. É muito estranho. Eles não têm dúvida de quem é. E aí, o que é muito desumano, o tratamento que eles dão, né? Apesar de eles não duvidarem. Um inseto monstruoso, eles sabem que aquele é o Gregor. Então, por que eles não agem com mais afetividade? Não, isso é uma coisa curiosa, assim. A gente conhece o ponto de vista do Gregor, né? A gente sabe que ele mantém a consciência humana, né? A gente sabe que ele mantém o sentimento, né? Aliás, só um minuto, Marcelo, eu já vou passar a palavra para você. Aliás, uma cena que me marcou, eu estava falando para as pessoas que estavam online aqui antes de vocês chegarem, né? Essa é uma das obras que eu mais li na vida, talvez, né? Eu li pelo menos umas 4 vezes. Da segunda vez que eu li, uma cena que me marcou foi a do violino, né? Que é o clímax, na verdade. É o clímax do conflito. A irmã tocando violino, os 3 inquilinos completamente insensíveis, né? De forma meio desrespeitosa, pensando assim, só isso que ela toca. Eu achava que ela tocava pra caramba. A gente estava preparado para um espetáculo, né? Vem essa daí que nem sabe tocar direito. E ele fica indignado, né? E ao mesmo tempo ele fica comovido com a música antes, né? Então, para mim, esse é um ponto crucial para ficar provado que ele mantém a sensibilidade e a consciência humana, mais até do que os inquilinos ali, né? Não, então, e por isso que a gente fica indignado. Agora, o que eu tô falando e se escrevesse a história de um outro ponto de vista, por exemplo? Mas fala. Mas em relação a isso, inclusive a parte que mais me tocou em relação a como tratam o Gregor, porque no começo a irmã é a única que realmente se sensibiliza com o irmão. E pra mim fica muito triste, porque no começo também fala que ele ia mandar a irmã pro conservatório de música. Ele tinha uma preocupação, ele tinha um amor por aquela irmã. E no final ela meio que fala, não, ele tem que morrer. Não, é terrível. Terrível. Não, é para ser terrível mesmo, como o Gabriel falou. Uma novela muito triste. Não, nossa, assim, extremamente. Ele morre, né? A maneira como ele morre, ele desiste de viver. Ele fala, bom, eles estão falando que não sou mais eu, né? Eu sou um estorvo, eu não sou mais o Gregor, então talvez eu não seja mesmo. O pai tá falando sobre isso.
Não, o pai é o pior de todos, né? Não, o pai é o pior de... acomodado e se tornou o pior de todos. Não, o pai, inclusive, é uma coisa que se diz... Daí já fazem aquela relação com a vida do autor e tal, né? Marciele, você queria falar alguma coisa? Ih, agora não está saindo o som. O som... Ixi, o seu som não está saindo. Antes estava, né? Oi? Pois é. Faz parte da crítica. Oi? Faz parte da crítica. No final, o argumento dela vai sair não tinha mais a falar. O Jorge está ouvindo a Marciele, é isso? Então, Ah, tá bom. Então, Marciele, continua falando porque provavelmente vai aparecer no vídeo. Alguém pode resumir o comentário por escrito aqui no chat? Para que a gente possa entender e interagir com vocês, né? Enquanto ela escreve, a gente pode pensar, eu coloco uma questão para vocês pensarem, assim, se mais alguma coisa do capítulo do Todorov que vocês possa ter chamado a atenção. Eu não cheguei aqui desde o começo, mas quando eu cheguei, o senhor estava comentando algo que eu me achei interessante. Eu acho que de novo, assim, vai acrescentar. Acho que não. Mas, assim, eu também achei bem interessante essa relação de fato, começar com o fantástico e acabar com o comum. E, assim, a dúvida, pelo menos no primeiro momento, que o Kafka foi a primeira vez que eu li, foi pro curso da química. Aí eu fiquei, mas será mesmo que ele virou um inseto, que ele não vai voltar, porque inicialmente não conhecia a obra, mas talvez a dúvida fica no leitor num primeiro momento. Só que depois ele também acaba se conformando, porque a obra em si, ela faz você se conformar com a realidade do livro. Né? Em alguns momentos tem isso, assim. Por exemplo, quando começam a retirar os móveis do quarto dele, né? Daí chega a ser colocado em questão. Mas será que tirar todos os móveis não significa dizer para ele, olha, a gente já não acredita que você possa voltar a ser quem você é, né? Tem essa... mas uma sugestão de possibilidade bem assim, né? Bem vaga para a história como um todo. Né? A gente não sente isso. Sim. Porque desde o início está dado que o sobrenatural é algo natural. Isso. Então não tem essa questão que a gente se espanta com essa situação. Pelo contrário, a gente tende a achar, a naturalizar, assim, como ele coloca no texto. Tanto que a gente, o leitor, a gente vê realmente aquele inseto como prego. A gente não se pergunta se é ou não é. É verdade. Também porque o ponto de vista é o dele, né? Embora o narrador não seja ele, o ponto de vista é o dele. Mas o que eles dizem, daí, depois que o Todorov escreveu esse livro, e no capítulo 10 ele se baseou no Sartre, né? Que aponta essas características da metamorfose do Kafka, né? Virou mais ou menos algo comum dizer a respeito do que passou a ser chamado como
o fantástico moderno, ou seja, o fantástico do século XX. Que o que mais causa o espanto no leitor é a ausência de espanto do narrador e dos personagens diante dos maiores absurdos possíveis. Né? Daí, se a gente for pensar, isso é válido, por exemplo, para essa narrativa, né, a metamorfose, é válido também para o curioso caso de Benjamin Button, que alguém mencionou aqui, né? Quer dizer, o sujeito nasce velho e vai rejuvenescendo. Claro que os personagens reagem diante daquilo, mas não da maneira como seria mais verossímil reagir, né? Quer dizer assim, né? Eu não sei se vocês leram, e quem leu se lembra, mas no início é uma coisa muito absurda, né? O pai vai lá na maternidade para ver o filho que nasceu. E o filho é um velho de 70 anos, né? Com aparência de velho de 70 anos e mentalidade de velho de 70 anos, né? E tá todo mundo indignado com como é que o senhor faz isso, os Button, como é que vocês deixam isso acontecer? Isso vai arruinar o nome do hospital, né? Assim, e o pai fala, bom, agora eu tenho que comprar uma roupa para o menino e quer forçar que esse senhor haja como uma criança recém-nascida, né? Então né? Só que, claro, o curioso caso de Benjamin Button tem um aspecto humorístico muito mais acentuado, né, do que a metamorfose. Mas no final também é melancólico, né? Essa é uma parte importante do texto do Sartre e do texto que o Todorov destaca também, né? E não é o homem místico ou o homem não sei o que, é o homem normal, é o homem comum, né? Aquele que se ajoelha na igreja, aquele que marcha e passa por essa mudança do século XIX para o XX. Né? A gente pode pensar da seguinte maneira. Até o século XIX, o que intrigava o ser humano, talvez, era aquilo que existia na realidade que ele não compreendia, na realidade externa, né? O que é possível ou não na natureza, quais são as leis da natureza que a gente desconhece, né? De que maneira a natureza funciona que a gente não consegue compreender. Essa é uma grande questão que leva ao fantástico. Quer dizer, por que você dorme e sonha com algo completamente surreal, né? Inusitado? Então aquilo está na sua mente de alguma maneira, né? Certo? Então isso tem a ver com o inconsciente, né? Tá, Marcelo tá falando assim. Eu achei interessante no texto do Todorov a parte em que ele coloca que o fantástico torna-se a regra e não a exceção. Certo, essa é uma frase que é até meio intrigante, né? Que é isso que o senhor colocou, que o ser humano normal seria precisamente isso, o ser fantástico. O ser humano normal é precisamente o ser fantástico, porque a realidade que a gente considera normal, cotidiana, a realidade com a qual a gente convive, ela é muito mais surpreendente e absurda do que a gente costuma considerar. E a gente se acostuma com as coisas mais absurdas possíveis, né? Sem se dar conta disso. Né?
assim, bom, se a gente pensar no que aconteceu na pandemia, por exemplo, né? Nossa, a pandemia foi uma coisa, né? Que a gente, por exemplo, movimento anti-vacina, né? O que é isso no século XXI ter um movimento anti-vacina, por exemplo, né? E, dentre outras coisas, né? Mas as situações cotidianas nos colocam né, diante de absurdos. Milhares de pessoas morrendo por sim, dia, um monte de gente negando. Isso, o negacionismo, por exemplo. Assim, dentre muitas outras coisas, né, que a gente vê com a internet, por exemplo, de fake news ou de terra plana, essas coisas, né? Assim, no século XXI, né? E, enfim, que mais que dá pra gente pensar? Eu falei da relação com o pai, né? Que é uma coisa terrível também, né? Outra coisa do texto que ele comenta no início, que a gente está comentando algo também, é a função do fantástico do século XIX, né? Sim. Ser também uma função de censura, né? Para meio que não burlar, entre aspas, a censura, né? Para os escritores conseguirem falar de temas que eram totalmente tabu, sem as pessoas perceberem diretamente que eles estavam falando daquilo. Sim. Com relação à sexualidade. Isso, É porque é como se fosse assim, a psicanálise se torna ela faz com que o ser humano aceite que dentro de si tem coisas que talvez ele não admita, por exemplo, né? Ou não admitiria com tranquilidade numa situação de pública, né? Por exemplo, as pessoas têm fantasias sexuais esquisitas, né? Perversões, né? Se admite que isso existe na psique humana, né? O que não significa que a pessoa tenha que realizar todo tipo de fantasia que ela tem, né? Assim, enfim. Mas falar a respeito se tornou mais permitido. Falar a respeito do que quer que seja, né? Então, por isso, ainda mais numa obra literária, numa obra artística. Ainda assim é censurado. Que o fantástico perdeu a função, mas eu acho que não. A gente ainda vive, apesar de estar no século mais avançado, mas a gente ainda vive muito tabu em várias questões. Sim, então, sim. Eu acho que o fantástico ainda pode ser muito usado pelos escritores para conseguirem, talvez não com o mesmo efeito, talvez as pessoas percebam mais, consigam perceber mais, né, do que ele está falando ali. É bem observado isso a respeito da questão da censura. A censura continua existindo, né? Essa semana mesmo, foi ontem, que teve a defesa de TCC de uma orientanda minha, que analisou um livro do Moacir Scliar, né? Que se chama Max e os Felinos, né? Foi um livro escrito durante a ditadura militar no Brasil, né? E tem aspectos políticos aí desse, assim, a história teve uma polêmica a respeito dessa história, porque a Viagem de Pi, como que chama? É A Viagem de Pi, aquele filme que o rapaz se encontra num... Isso, teria sido um plágio dessa obra do Moacir Scliar, né?
Então, uma das cenas do livro tem algo muito parecido. Ele sofre um naufrágio num navio e daí ele se vê num bote salva-vida com um jaguar. Então, o plágio teria surgido aí. Mas então, tem alguns felinos que aparecem em alguns momentos da história, e o fantástico está aí nessa possibilidade. Se os felinos apareceram de fato, ou foi uma alucinação dele. Mas, ao mesmo tempo, a história tem vários aspectos políticos, né? Elementos políticos que podem fazer com que a gente interprete esses felinos como alegorias, né? Alegoria, por exemplo, de autoritarismo do pai, alegoria de um autoritarismo político, né? Que era o que estava acontecendo no Brasil durante a ditadura militar. Então existe a censura, continua existindo, né? Então o fantástico pode ser usado como uma forma de driblar a censura ainda, né? Também, né? Mas como a Aline falou, o efeito para um leitor moderno é diferente do que era para um leitor do século XIX, né? Embora talvez no Brasil a grande maioria da população ainda não seja leitor moderno, né? Tem esse aspecto também. Sabe, eu acho que a gente poderia acender a luz, pelo menos parcialmente, né? Vocês que estão online, depois de a gente não conseguir ouvir a Marcele, claro que desestimula a participação de vocês, mas vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito desse capítulo do Todorov? Eu posso, por exemplo, projetar rapidamente, né, porque a gente tem uns 20 e poucos minutos, um esqueminha bem resumido do capítulo do Todorov, para vocês relembrarem e talvez comentarem alguma coisa a partir dessa, né? Ana Paula. Fala, Ana Paula. Bom, então o comentário da Ana Paula. Eu não sei se vocês já discutiram o que vou perguntar, porque tive problema de conexão. Onde fica a ambiguidade em a metamorfose? Se já tiverem falado sobre isso, veja o vídeo depois. Não, então, se com ambiguidade você está se referindo à hesitação que o Todorov apresenta, né, como sendo aquilo que define o fantástico, é justamente isso que não tem, né? Ninguém se pergunta sobre ele se transformou mesmo num inseto monstruoso ou não, ou o que aconteceu com ele foi né, uma ilusão dos nossos sentidos, ou ele estava sonhando. Isso se dilui rapidamente. Essa que é a análise do Todorov, né? Baseada no Sartre, como eu falei, né? Essa ambiguidade sobre é um sonho isso que o próprio Gregor se pergunta, será que eu estou sonhando ou não, né? Isso se dilui logo no início da narrativa e o conflito propriamente vai girar em torno de como os demais se adaptam à transformação do Gregor, né? E aquilo que vai se tornar mais surpreendente é a maneira como isso ocorre, né? Ou a gente vai ficar mais surpreendido no final das contas com a realidade em torno do acontecimento extraordinário, né? Essa adaptação da família a esse acontecimento extraordinário
acaba sendo mais surpreendente, e o desfecho, acima de tudo, conforme é apontado na análise, né? O desfecho ser, entre aspas, um final feliz, né? Os pais olharem para a filha mais nova e falarem, nossa, como ela cresceu e virou uma moça bonita, está na idade de casar, né? Quer dizer, como é que pode ter um desfecho assim numa história tão terrível de um sujeito que se transforma num inseto, né? Certo? Essa que é a análise do Todorov. Uhum. Bizarro. Bizarro é um bom termo. Uhum. Tá, eu vou resumir, né, bem resumidamente mesmo, o, o capítulo 10, né, para ver se a gente ainda consegue encontrar alguma coisa que não tenha sido dita, tá bom? Então, em primeiro lugar, o Todorov sintetiza a teoria até então, né? Ele está sempre preso aos pressupostos positivistas, né? Então ele vai falar, a gente conseguiu fazer um estudo sintático, semântico e assim por diante. Agora a gente vai fazer um estudo do fantástico, mas com o contexto, né? A gente pode dizer, né? E daí ele começa. Até o século XIX funcionava para driblar a censura. Mas daí ele mostra que com a psicanálise, no século XX, surgem obras que tratam mais diretamente de temas que seriam censuráveis ou censurados até o século XIX. Né? Então ele cita lá um escritor francês que trata mais diretamente, por exemplo, de necrofilia, né? Sem disfarçar nada, ele fala diretamente do assunto. Né? Depois tem a questão da função sintática do sobrenatural e não do fantástico. Né? Sintática no sentido de como os elementos da narrativa se relacionam entre si. Né? Então ele vai dizer, bom, o sobrenatural serve para mudar uma situação de equilíbrio em desequilíbrio ou o contrário, né? Tem um termo que chama Deus ex machina, né? Já ouviram? Que no desfecho aparece lá um Deus e resolve a situação, né? Que é uma coisa meio forçada, vamos dizer assim. Mas ele vai utilizar... Ué? É o Deus que descia através de uma máquina no teatro grego. Isso, é isso mesmo. É um artifício, né, do teatro clássico, né, mas que é considerado vamos dizer assim, uma solução fácil para resolver uma situação de uma narrativa. Né? Ele vai citar exemplos das histórias das Mil e Uma Noites, né, que tem muitos elementos sobrenaturais. Então, vem um gênio e transporta um jovem que ficava preso ali e não gostava de ninguém, e uma outra jovem que ficava presa ali e não gostava de ninguém também, fazem com que os dois se encontrem de maneira sobrenatural, e daí a história muda e tal. Né? Depois, função do fantástico em si mesmo, da reação que o acontecimento sobrenatural suscita, né? Isso daí eu coloquei do fantástico em si mesmo. Eu não sei se ele diz, se é nesse trecho que ele diz que o fantástico e só existe na linguagem, mas tem um momento em que ele diz isso, né? O que depois vai ser ou emociona, ou... eu não lembro exatamente de como ele responde isso, né? Mas eu acho que o mais importante
é o que vem em seguida, né? Do fantástico como sendo uma reação contra o positivismo, e por isso esse fantástico do sobrenatural teria tido uma vida curta, né? Que seria assim, no positivismo se propõe que tudo vai ser explicado racionalmente a partir do conhecimento científico, né? E o fantástico é uma maneira de colocar em dúvida esse pressuposto positivista, né? Só que esse pressuposto positivista cai por terra na virada do século XIX para o XX, né? Na virada do século XIX para o XX, também por conta da psicanálise, né? Não se acredita mais nessa possibilidade de tudo ser explicado cientificamente, inclusive o comportamento humano, que era como se propunha no positivismo, né? Certo? Tudo bem? Então, por isso que o fantástico, esse do século XIX, deixa de existir para o Todorov. E, bom, nesse ponto, acho que ele tem bastante razão, né? Assim, né? Agora, a questão é que, para grande parte dos autores, continua existindo um fantástico no século XX, mas ele é diferente, mas ainda assim é o fantástico, né? É o fantástico moderno, né? Que é o que vão dizer, por exemplo, o Davi Roas, né? E a Irene Bessière, que é uma francesa, que é sempre citada, né? E o Remo Cesarani também, que a gente vai ver, né? E grande parte dos teóricos vão se basear, né, na análise do Sartre sobre o Kafka, né? Daí esse fantástico tem um pouco a ver com aquilo que a gente ou se confunde um pouco com aquilo que a gente chama de absurdo, né? Porque mais ou menos o que o Kafka, não, o que o Sartre aponta como sendo o fantástico no Kafka se mistura com aquilo que a gente chama de absurdo, né? Daí a gente vai ler o Kafka, né? Mas eu não sei se aqui ele chega a mencionar a expressão a inversão dos meios e dos fins. Chega a mencionar? Vocês lembram disso? O mundo às avessas, por exemplo, né? O Gabriel mencionou, por exemplo, o processo, né, do Kafka. E no processo, o que acontece? O sujeito ele acorda sendo processado por algo que ele não sabe o que é, e ele não sabe como se defender, ele tá sendo processado, é isso que ele sabe. E ele tem que encontrar maneiras de se defender e provar sua inocência, enfim, de se livrar dessa situação, né? Daí ele vai, por exemplo, procurar, ele vai saber, vai receber um conselho, procura tal pessoa, que essa pessoa pode te ajudar, um advogado, por exemplo, daí, bom, o advogado fala, não, você tem que procurar tal pessoa, e assim por diante, né? Sei que ele vai se embrenhando, assim, numa burocracia, que tem a ver com isso, com essa ideia do que seria o fantástico no século XX. Que o Sartre, no texto que a gente vai ler, chega a usar essa expressão, que é a rebelião dos meios contra os fins, né?
Que significa o quê, por exemplo? Que a justiça serve, em princípio, para que a sociedade funcione de uma maneira mais harmônica, né? De forma igual para todos, né? Em princípio. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, por exemplo. Né? Só que muitas vezes, ou seja, o fim para o qual a justiça existe, ou as leis, vamos dizer assim. As leis existem para um fim que é um funcionamento mais harmônico da sociedade. Né? Só que, muitas vezes, as leis acabam se tornando o contrário. Né? Quer dizer, se eu desconheço a lei, aquele outro conhece melhor, o sistema jurídico, judiciário, aquele que conhece mais, que tem mais poder, usa a lei contra mim para que a sociedade se torne mais injusta. Né? Se eu não pago um bom advogado, né? Eu não tenho um conhecimento de quem procurar, né? No final das contas, o que o processo meio que ilustra é isso. Né? O sujeito ele nem sabe por que ele está sendo processado, mas os meios dele se defender acabam se tornando um obstáculo para aquele fim que a justiça deveria garantir. Né? Mais ou menos isso. Né? Tudo bem? Dá para entender? É que é a ideia do absurdo. Né? É a falta de sentido na maneira como as coisas existem, ou funcionam, ou estão organizadas. Né? Ou então, a gente chega num lugar, daí tem uma fila. Né? Daí, para entrar na fila, tem que pegar uma senha. Ou uma fila para pegar uma senha. Sabe? Coisa assim. Os meios vão se multiplicando e o fim, às vezes a gente até perde de vista qual era o fim. Né? E coisas do tipo. Daí tem a análise da metamorfose, o que o Todorov vai dizer, o fantástico do século XX, ou ele vai falar, a narrativa do sobrenatural no século XX é outra coisa. Daí ele coloca como exemplo a metamorfose. E eu resumi bastante aí, né? Coloquei a ausência de espanto, que é aquilo que a Ana Paula perguntou e eu expliquei, né? E vocês próprios já tinham falado, né? Adaptação ao acontecimento, que acaba sendo o conflito da narrativa é esse. Como se adaptar a esse acontecimento? Acaba sendo o conflito da narrativa. Né? E no final a gente acaba se dando conta de que o fantástico é o homem comum nessa narrativa. Né? E não o sobrenatural. Né? E é o que acontece em grande parte das narrativas daquilo que a gente começou a chamar de fantástico moderno, que é o fantástico do século XX em diante. Né? Tudo bem? Daí, o Kafka, né? O Cortázar, o Borges, esses são alguns dos escritores mais conhecidos daquilo que a gente chama de fantástico moderno. Tudo bem? Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Aqui online, vocês querem comentar mais alguma coisa? A aula, o horário de aula já está chegando, né? Então, o próximo encontro é daqui a 2 semanas, né? Oi? Não, eu acho que é antes. É dia 28 de novembro. Obrigado.
Então, até a próxima. Então, agradeço a presença de vocês, a participação, né? Peço desculpas de novo pelo problema técnico aí, mas eu acho que deu para a gente contornar minimamente, né? Certo? E eu peguei a presença de vocês, eu fui fazendo o print da tela, né? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, Aline. Até mais. Até. Boa noite.